noite, igreja. Boa noite, irmão, amigo que nos acompanha por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Queria te fazer um convite hoje.
vez. Quantos irmãos já fazendo a leitura bíblica? Então, em Salmos 34, versos 8, 9, 17, 19, ele diz: Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos seus reis. Congregação? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aparta-te do mal, faz o bem e procura a paz e segue-a. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Convido o pastor Márcio Rodrigues, ele vai estar orando nesse momento, ele vai estar orando pela nossa igreja, pelos visitantes, aqui no casal, seja bem-vindo, em nome de Jesus, a nossa irmã também. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja nesta noite. Que seja uma noite de adoração, uma noite de edificação, que seja uma noite de adoração, que seja uma noite de mudança de mente e de consciência, que seja uma noite, ó Pai, onde o teu Santo Espírito venha falar veementemente aos nossos corações. Amém, Jesus. Venha mudar a nossa postura. Venha ajudar-nos, Pai, a te agradar. Ajudar-nos a fazer com que o Senhor olhe para nós e diga como disseste a respeito do teu filho. Eis ali um filho amado em quem eu tenho prazer. Eis ali uma filha amada em quem eu tenho prazer. Amém. Senhor, toma nossas vidas. Continua falando aos nossos corações. É o que te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
gostaria de passar alguns avisos. Na quarta-feira, nosso culto, Seminário de Passos de Fé, começando às 19h30, no dia 9 e no dia 10 deste mês de março. Nós teremos a programação Por Te Amar, Eu Me Importo Com Você, programação que a gente já tem orado por ela, já temos feito algumas ações, como a leitura da Bíblia também durante todo o ano. Então, eu gostaria de, desde já, pedir aos irmãos que estivessem orando e também orando pela programação das mulheres no dia 24 de março. Todas essas programações é uma oportunidade para crescermos na presença do Senhor. Você que está aqui, ore, divulgue. Você que está nos assistindo também pela live, também ore, divulgue e participe. Porque essa é uma programação, como eu disse anteriormente, para o crescimento espiritual de cada um de nós, para vivermos o propósito do Senhor. No próximo domingo, continuamos na nossa escola bíblica dominical, às 8 horas da manhã. Começamos hoje uma nova revista dos adultos, dos jovens e adolescentes, que você está convidado. Começaremos em breve, mas todos são bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Convido a irmã Lúcia, ela vai estar vindo aqui à frente, ela vai estar orando nesse momento. E logo após eu quero contar para a palavra. Não esqueça, irmãos, de estar lembrando dos nossos irmãos que estão debilitados, que o Senhor possa estar visitando a cada um deles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Pai, muito Pai amado, Senhor, toda a honra, toda a glória para ti, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, Deus, por estar aqui na tua casa, louvando o teu nome, Senhor Deus. Pai, receba, Senhor, o louvor que foi cantado. Receba, Senhor Deus, uma gratidão a ti, Senhor Deus. Pai, Senhor Deus, toma isso tudo nas tuas mãos. Senhor Deus, peço para cada pessoa aqui, Senhor Deus, o Senhor está abençoando. E cada pessoa possa ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e guardarmos corações que praticaram, meu Pai. É assim que eu te oro, mas te agradecendo por tudo. Pedindo perdão por meus pecados, Senhor Deus, ó Pai, que o teu Espírito Santo de Deus possa atuar nas nossas vidas, Pai. Que nós podemos, Senhor Deus, sempre estar obediente a ti e fazer tudo de melhor, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer o teu nome sempre. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, Senhor Deus, porque eu tenho cuidado de nós, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque tem muitas pessoas enfermas, Senhor Deus. Eu quero colocar diante de ti, Senhor Deus. A igreja precisa de orações de enfermos, Senhor Deus, ó Pai. E vai jogar por terra, Senhor Deus, toda ação maligna, meu Pai, diante de enfermidade, meu Pai. É assim que eu te oro, Pai, entregando as nossas vidas. Sabemos que tu é bom, que tu é grandioso, Pai, e tu cuida de nós o tempo todo, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está nos assistindo nessa live, Deus poderosamente Jesus, Ele abençoe a sua vida. É uma noite especial, temos a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos para adorar esse Deus que é digno de toda honra, esse Deus que é digno de toda glória. Nós esperamos que os louvores, nós esperamos que a leitura da palavra, nós esperamos que o que foi feito já nesse culto tenha falado direto ou indiretamente ao seu coração. Eu quero mais uma vez convidar você a estar se posicionando em pé. Quero convidar o nosso irmão Vinícius e nós vamos, obrigado irmão Isaías, nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso cantor cristão, hino de número 62. Quero convidar você a abrir o seu cantor e nós vamos declarar esse hino de louvor e exaltação ao nome desse Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória. Aproveitando esse ensejo, eu quero convidar você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, a semear nessa igreja, nessa agência de fé, para o investimento, para a propagação, para o difundir o Evangelho do Senhor Jesus. Então, se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta,
aproveitando esse hino sacro, você pode sair do seu lugar e depositar sua oferta no altar do Senhor. Hino de número 62 que nós cantamos. E nós acreditamos em Jesus como aquele que provê na vida da sua comunidade de fé. E por isso ele tem usado cada servo, cada irmão, cada componente dessa casa espiritual para ser um canal desobstruído de bênção, para que a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. Continua falando conosco, guarda-nos, proteja, livrando do mal, pois no nome de Jesus que nós oramos crendo, agradecidos. Amém, amém. E você pode se assentar. Quero convidar o pastor Márcio Rodrigues. Nessa noite ele é o instrumento de Deus. Eu costumo dizer uma coisa, né? Não é um recado. Quem dá recado é garoto. É mensagem, é proclamação das boas novas. Pastor Márcio, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É sempre um prazer poder falar aos irmãos. Sou grato a Deus por tão rica oportunidade. Agradeço ao pastor Márcio por nos confiar esse momento de culto.
em que tentaremos aqui explanar aquilo que cremos e aquilo que acreditamos que é a palavra do nosso Deus. Quando o pastor Márcio me consultou, após o culto da manhã, se eu poderia estar falando à igreja, após ter aceitado, ter dito sim, começa um momento no meu coração de tensão. E eu gosto disso, sabe, Seminarista Gabriela, porque o dia que não tiver esse momento de tensão, é porque acabou o temor, acabou a nossa preocupação de saber o que a gente vai falar aqui, o que Deus quer que a gente fale. Porque nem sempre tudo aquilo que a gente profere e fala é aquilo que Deus quer falar. E da mesma forma, vocês, ao entrarem no culto, neste momento da palavra, provavelmente você está aqui com uma expectativa daquilo que você vai ouvir. Mas nem sempre aquilo que você quer ouvir é aquilo que Deus tem para te dizer. Então, que nós estejamos sintonizados nesta noite sobre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Porque essa é uma tensão, uma preocupação legítima. Porque quando eu cheguei aqui pela manhã, e após ter sido consultado e ter assentado, eu comecei a pensar em todo o meu dia. Eu comecei a fazer reflexões sobre tudo que passamos. Por exemplo, quando chegamos aqui pela manhã, falamos sobre mordomia na classe dos adultos. Ficou claro para nós que todos somos mordomos. Ficou claro para nós que nós precisamos ser mordomos integralmente, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa servir ao Senhor. E isso não é sobre uma relação de custo-benefício, eu faço para Deus e Deus me paga. Não, é porque Ele já nos abençoou. Então tudo que nós realizamos só estamos devolvendo tudo aquilo que Ele já nos concedeu. Estamos cuidando de tudo que é dele. Então ficou claro para nós essa relação da doutrina cristã chamada mordomia. E depois o pastor Márcio pegou a palavra e começou a pregar, o pastor Márcio, nosso pastor, começou a pregar e ele falou sobre a importância da presença de Deus. A importância da presença de Deus através do cumprimento dos seus princípios. Ou seja, viver os princípios de Deus faz com que ele esteja presente. E eu entendi muito claramente o que ele disse. O pastor Márcio não condicionou Deus ao meu comportamento, se Deus vai estar ou não presente no caso do Márcio. Não. O que o pastor Márcio colocou é que nós, enquanto igreja cristã, temos o nosso objetivo aqui de nos reunirmos para adorar a Deus, prestar culto. Então, existem princípios que precisam estar na nossa vida para que Deus esteja presente e se agrade de nós. Então, olha só o que nós ouvimos pela manhã. Ouvimos sobre mordomia, servo, uma relação com o Senhor. Ouvimos sobre a sua presença. Então, por que não falar nesta noite sobre a percepção da vontade de Deus? Ora, se já falamos sobre mordomia, se já falamos sobre a presença de Deus, que tal agora tentarmos perceber a vontade dele nas nossas vidas? Dentro dessa visão de percepção da vontade de Deus, eu trouxe um texto que é 2 Samuel, capítulo 7. O irmão Vinícius vai me ajudar. 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. E sucedeu que, andando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está em teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, o profeta, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que
fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, ou a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de céu? Percebam que está havendo um problema, porque Deus está presente, é evidente no meio do povo. As vitórias que Deus deu a Davi, como Deus retirou o povo do Egito e chega até a esse momento em que Davi se torna rei de Israel. Deus está presente, isso é evidente, mas como começa a ser o problema? A percepção da vontade de Deus. E isso começa pelo próprio Davi. Então, dentro deste texto, é possível detectar situações que podem diminuir a nossa capacidade de perceber a vontade de Deus. Repito, nesse texto, é possível identificar situações que podem diminuir a sua capacidade de entender ou perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. O primeiro dela está no versículo 1, me ajuda, irmão Vinícius. A primeira situação que pode diminuir a minha percepção da vontade de Deus é não discernir o tempo. Porque olha o que Davi está dizendo. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado o quê? Descanso de todos os seus inimigos em redor. Davi estava vivendo um momento em que ele não precisava se preocupar com aquilo que ele discerniu ser a vontade de Deus. Davi estava vivendo um tempo que, na verdade, ele precisava fortalecer-se. Ele precisava organizar o seu exército, porque já à frente teria a luta contra os filisteus. Davi precisava organizar a sua vida. Davi precisava cuidar dos seus. Davi precisava cuidar de si mesmo. Porque haja visto o que acontece com Davi lá na frente, quando ele coloca Urias na frente da batalha. Então, é verdade que cada um de nós vivemos tempos diferentes em nossas vidas. Alguns estão aqui vivendo um tempo extremamente de paz, outros estão vivendo um tempo de guerra, outros um tempo de angústia, outros um tempo de sorrir, porque Eclesiastes fala isso. Há tempo para todas as coisas. Mas eu percebo que dentro dessa ideia de não discernir o tempo, eu preciso rapidamente olhar para a minha vida e ver o que eu preciso fazer no tempo em que eu estou cercado de paz, num tempo em que nada está acontecendo. E para nós, de era cristã, é sempre tempo de buscar o Senhor. É sempre tempo de fortalecer-se no Senhor. E para Davi também não é diferente. Não era um tempo de construir uma casa para Deus, é um tempo de fortalecer-se no Senhor. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala algo para nós. E ele orienta a igreja de Éfeso sobre realidades da nossa vida. E ele diz assim: vós filhos, Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: não no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Era tempo de Davi estar se fortalecendo no poder de Deus. É tempo de cada um de nós estarmos nos fortalecendo no poder de Deus, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo em que não tem mais espaço para a família, não tem mais espaço para quem quer fazer as coisas corretas e andar direito, não tem mais espaço para quem quer ser fiel à esposa, não tem mais espaço para quem quer ser fiel ao marido,
Não tem mais espaço para jovem que quer se manter pura. Por isso é tempo de fortalecer-se no Senhor. Independentemente qual seja o tempo que você esteja vivendo na sua vida, é tempo de se fortalecer, porque o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Antes de ler esse próximo versículo, o Davi ele precisava se fortalecer no Senhor para também se manter firme contra as astutas ciladas do inimigo, porque os filisteus estavam logo à frente, montando cilada contra o povo de Israel. Então esses momentos de distração na nossa vida, em que a gente acha que não é preciso buscar a vontade de Deus e discernir a vontade de Deus, muito advém de não discernirmos o tempo que estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo, seja ele qual for, nunca deixará de ser um tempo de se fortalecer no Senhor. Amém. E por isso, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta, irmão, não é contra A e contra B, não é contra a direita e contra a esquerda. A nossa luta é contra quem está movendo o mundo de modo a manchar a dignidade da pessoa humana. É essa a nossa luta. Porque cantamos um cântico aqui que diz: Santo, Santo, Santo. Nós já lemos na palavra de Deus que os querubins, e os serafins dizem lá: Santo, Santo, Santo. Olha só que coisa interessante. Por que essa expressão Santo, Santo, Santo para Deus? Mas olha em que lugar Deus nos coloca. Nós estamos aqui e é conhecido sistematicamente, através da teologia sistemática, que a igreja é a reunião dos santos. Percebe que está sendo restaurada em nós essa imagem e semelhança de Deus. Então, é de fundamental importância a gente, no discernimento do tempo que estamos vivendo, não deixar de buscar o Senhor, não deixar de participar. Nós estamos, se eu não me engano, na leitura bíblica, estamos lá em Levítico e estamos terminando Marcos. Estamos numa batalha muito grande neste ano, de leitura da Bíblia. Estamos numa batalha de oração. Estamos lutando pelos nossos. Então é tempo de se fortalecer no Senhor, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de entrar na brecha, é tempo de orar, porque eu estou vendo esse texto do apóstolo Paulo falando, enquanto a gente está aqui, a gente não consegue imaginar a luta feroz do inimigo para destruir, para causar dano, para destruir a imagem do ser humano, para destruir os nossos. Mas maior é o Senhor que está conosco. Amém. Maior é Deus que diz que o maligno não nos toca. E por isso nós precisamos entrar na brecha e entender que é tempo de buscar o Senhor. Então, para discernir a vontade de Deus é de fundamental importância discernir o tempo que estamos vivendo. Segundo, para discernirmos a vontade desse Deus que se faz presente, é indispensável olhar para Deus. É muito importante nós não olharmos para Deus de cima dos nossos pedestais. Infelizmente, isso acontece com Davi. Olhem a expressão, 2 Samuel 7:2. Olha a expressão: disse o rei ao profeta Natan: eis que eu moro, olha Davi, gente, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi está olhando para Deus de cima do seu pedestal. E para a gente discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, é de fundamental importância que não subamos nos nossos pedestais.
Seja esse pedestal o trabalho, seja esse pedestal a nossa posição social ou intelectual, seja esse pedestal a nossa posição eclesiástica, seja o nosso pedestal qual for, não podemos subir neste pedestal. Porque horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E Ele abate aquele que se exalta. E Davi, nesse dado momento, por não discernir a vontade de Deus, Davi foi abatido. Percebam que ele fala, Deus fala através do profeta Natan, versículo 8 e 9, nesse mesmo capítulo. Davi não precisava ouvir isso, mas ele teve que ouvir isso. E é mais ou menos aquilo que acontece com a gente, né? Quando a gente ouve uma pregação. Davi não esperava por isso, mas era isso que Davi necessitava ouvir, para que ele descesse daquele pedestal. Olha o que Deus fala através do profeta Natan. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9. E fui contigo por onde quer que tu foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Cada um de nós precisamos olhar para Deus não de cima dos nossos pedestais, porque se estamos aonde estamos, se somos o que somos, é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. É Ele que nos conduziu, é Ele que nos elevou até a idade que eu vou fazer dia 11 de março, 52 anos, é pela graça de Deus. É porque Deus está me concedendo a graça de viver mais. Não tem mérito, é graça, é misericórdia. O fato de eu viver os princípios de Deus não é uma troca com Ele, é gratidão a Ele. E até porque, se não for viver esses princípios, eu vou estar gerando morte para mim mesmo. Então, o que Davi está vivendo aqui, neste momento de Davi, ele precisou olhar para Deus de um lugar certo, que era de servo. Ele precisou olhar para Deus não de cima da posição dele de rei, da posição dele de servo, homem segundo o coração de Deus. Ele precisou olhar de uma posição muito humilde. E nós, cada um de nós, precisamos olhar para Deus do lugar de onde Deus nos tirou. Porque todos nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Todos nós só estamos aqui hoje vivendo este Evangelho por conta da cruz de Cristo. Então a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele todas as coisas. E nós precisamos definitivamente fugir desses pedestais que tentam seduzir a nossa consciência e a nossa vida. Ter que às vezes eu estou aqui tentando fazer os irmãos entenderem que pedestal é esse. Às vezes esse pedestal é aquele pedestal que a gente sobe quando a gente vive uma vida que acha que não precisa orar. Quando a gente vive uma vida que acha que não precisa mais buscar. Quando a gente vive uma vida que acha que não precisa ler a palavra de Deus, que dá para ser crente sem essas dinâmicas, sem essas disciplinas espirituais, que acha que dá para seguir Jesus de longe, e não dá, meus irmãos. O que nós precisamos é estar bem perto, é estar próximo nesta posição de servos, humildes, de mordomos. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho lutado. Falamos de manhã de desafios, que esse é o meu desafio todos os dias. E em terceiro lugar, nós, para discernirmos a vontade de Deus, não podemos olhar
para Deus de cima dos nossos pedestais, não podemos, mas também não podemos confundir os desejos do nosso coração com a vontade de Deus. Isso tem atrapalhado muitas pessoas nessa relação de discernir a vontade de Deus para a sua vida. Porque nós estamos vivendo um tempo que não é fácil, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu falava isso pela manhã. Falar de Deus, falar de princípios divinos hoje se torna difícil, porque se você falar qualquer coisa, você é homofóbico. Se você falar qualquer coisa, você é xenofóbico. Se você falar qualquer coisa, você é intolerante. Você está diante de uma sociedade que não conhece dever, eles conhecem direitos. Então, infelizmente, as pessoas estão vindo às igrejas pelos direitos que acham que têm. É uma sociedade com muitos direitos e poucos deveres. Aí você pega essa mesma sociedade e você vai ter que introduzir para ela que ela não pode confundir os desejos do seu coração com a vontade de Deus. Porque é isso que acontece com Davi, lá no versículo 3. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração de Davi, porque o Senhor é contigo. A palavra do profeta Natã, Davi sentiu esse desejo no coração. E quantas vezes nós sentimos desejos nos nossos corações e achamos que esse desejo é a vontade de Deus? Por isso, é preciso ter essa dinâmica. Primeiro, discernir o tempo que estamos vivendo, descer dos nossos pedestais para olhar para Deus. Aí sim eu vou conseguir, de uma forma bem clara, não mais confundir os desejos do meu coração com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque falando de vontade de Deus, eu vejo em Provérbios capítulo 16. Falando sobre essa confusão que há no nosso coração, de acharmos que o que sentimos no nosso coração é a vontade de Deus, às vezes pode ser que sim, mas às vezes pode ser que não. Veja o que diz Provérbios, olha o que Provérbios nos ensina. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Davi queria construir, se sentiu na altura, parecia até que ele estava com pena de Deus, né? Eu estou morando no palácio, Deus está morando ali numa tenda, olha Davi. E ele sentiu desejo no coração. Ele estava vivendo um momento que ele estava com dificuldade de discernir a vontade de Deus. E quantos de nós também não vivemos nesses ciclos, nesses momentos de nossa vida, que a gente não consegue discernir qual é a vontade de Deus? Provérbios continua dizendo, versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Eu fico com essa parte aqui. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Então, é só a gente se ligar de que entre o desejo do meu coração e a vontade de Deus existe uma situação chamada desígnio de Deus. Deus já tinha tudo traçado de quem iria construir uma casa para ele. E não era nem Salomão. Nós sabemos que era Jesus. E tem essa querela lá entre Jesus e os fariseus, quando Jesus fala que destruiria lá o templo. O próprio autor do Evangelho de João comenta, porque eles não entenderam o que ele falava a respeito do seu próprio corpo. Ali inaugura esse templo de habitação, esse santuário de habitação, a partir de Jesus.
E isso se estende para cada um de nós. Todos nós somos a habitação de Deus, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Então existe um desígnio de Deus para todas as coisas. Então fugir desses desígnios faz com que a gente confunda os desejos do nosso coração com a vontade de Deus. Eu tenho me preocupado muito com isso nesse tempo. Para tudo agora eu tenho consultado veementemente ao Senhor e tenho perguntado a Ele: Senhor, essa é a tua vontade? O pastor Márcio me consultou no início do ano. Pastor Márcio, pastor aceitaria ser vice-presidente da igreja? Eu estava em oração com a minha esposa. Deus não confirmou nada a respeito disso. Eu falei para o pastor Márcio, no momento eu não posso. É uma questão de tentarmos entender qual é a vontade de Deus, para a gente não dar um passo errado, não dar um passo à frente. E quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi está vivendo isso. Ele está confundindo o desejo do seu coração com a vontade de Deus. Mas existe uma vontade de Deus para este tempo para nós, que é o desígnio de Deus, que nós precisamos pensar como igreja e precisamos pensar como ser humano. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. O desígnio de Deus no tempo de Davi era que não era Davi nem seu filho Salomão que construiriam uma casa para Deus. O desígnio de Deus agora para a gente está aqui em 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo acerca dos tempos. Ele vai dizer: admoestem, pois antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, seja Luiz Inácio Lula da Silva, seja Jair Messias Bolsonaro, seja quem for. O papel da igreja é clamar a Deus pela vida desses homens. Clamar a Deus pela vida desses homens. Por quê? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, discernir a vontade de Deus, eis aí um desígnio de Deus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de orar. Estamos vivendo um tempo difícil no nosso país. Então eu não tenho outro conselho bíblico a dar a você de que assumir essa postura e entender que esse é um desígnio de Deus. Qual é o outro? Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. Agora no verso 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desígnio de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus quer que os homens sejam salvos. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Nós estamos vivendo um tempo de baixíssimo temor ao Senhor. E eu tenho, nesses últimos dias, conversado isso minuciosamente na minha casa. Eu tenho falado isso com meus filhos, que é tempo de estar atento, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de buscar ao Senhor, porque está muito baixo o nível de temor do Senhor na face da terra. E todas as vezes que a humanidade entrou por esse caminho, a gente viu o que aconteceu. Nada de bom. Mas aí, é Deus que faz o mal? Não creio. Não creio. É o próprio homem que vai se afundando na sua própria consciência, na sua iniquidade, no seu pecado, e vai se destruindo vidas, e pessoas vão pagando um preço muito alto. É derramamento de sangue para tudo quanto é lado, é guerra. A gente está vivendo um tempo difícil demais, pessoal. Antigamente eu só ouvia falar que teve um tiroteio entre policiais e assaltantes.
Agora passou um tempo que a gente ouvia falar que tinha tiroteio entre gangues, entre facções. Agora já não é mais entre facções, agora é entre facções e milícias. Agora não é só mais entre facções e milícias, agora é entre milícias e milícias. Um pessoal que estava tranquilão na Barra da Tijuca, na beira do quiosque, viu o que aconteceu lá? Estamos vivendo um tempo difícil demais. Então é preciso a gente entender que o desejo de Deus é que todos os homens sejam alcançados, sejam salvos. Isso muito vai depender do meu testemunho, do meu compromisso. Isso muito vai depender de eu discernir a vontade de Deus por esse tempo. Então nós aprendemos nesse dia de hoje sobre mordomia, aprendemos que Deus está presente. Então aprendemos nesta noite que na presença de Deus é preciso discernir a sua vontade. E eu não consigo discernir a vontade de Deus se eu não tiver discernido muito bem o meu tempo. Eu não consigo discernir a vontade de Deus se eu olhar para Deus de cima dos meus pedestais. Eu não consigo discernir a vontade de Deus se eu confundir a vontade de Deus com os desejos do meu coração. Porque é isso que Davi vive nesse momento. Mas esse texto não acaba assim. Esse texto, ele acaba de outro jeito. Para percebermos e discernirmos a vontade de Deus, é preciso reavaliar-se, autoavaliar-se. É preciso pensar na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É preciso fazer igual Davi fez, lá no versículo 18, do capítulo 7 de 2 Samuel. E é isso que fica como conclusão, mas fica também como reflexão para cada um de nós. O homem que estava com uma postura totalmente contrária a alguém capaz de discernir a vontade de Deus, agora ele salta deste lugar e vai para um lugar onde ele consegue discernir a vontade de Deus, a voz de Deus, com mais clareza. E este lugar é o lugar da humildade, é o lugar do coração contrito, é o lugar em que ele se posiciona. Então entrou o rei Davi, após Natan ter falado tudo com ele, de que forma que aconteceria, que não seria ele, mas o seu descendente. Aí Davi entra, então entrou Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi olha e reconhece a sua insignificância. Não é autopiedade, é a realidade. Sem Deus, nós não somos nada. Jó diz que se Deus pensasse só em si mesmo, toda a carne expiraria. E Davi continua dizendo: qual é a minha casa? Volta lá comigo, por favor. Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ou seja, até aqui, quantas batalhas Davi venceu, quantas situações difíceis Davi viveu. O enaltecimento de Davi, alguém que estava lá atrás das malhadas, de repente, enfrenta um gigante, entendeu que não foi aquele gigante pela sua destreza, pela sua habilidade, pelo seu porte físico. Ele vence aquela batalha porque Deus era com ele. E quantas batalhas na nossa vida nós só vencemos porque Deus foi conosco? Quantas situações difíceis nós já passamos, quantos momentos escuros nós já passamos, e só vencemos porque Deus estava conosco, porque tem uma promessa para a igreja: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, no versículo 19: e ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e é este o procedimento dos homens, ó Senhor.
E que mais te pode dizer ainda, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. O Senhor conhece a cada um de nós. Agora cabe a nós procurar conhecer o Senhor e discernir a sua vontade para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a vida da tua instituição? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas como igreja? Você já parou para pensar nisso e tentar entender isso? Qual é a vontade de Deus? Eu quero finalizar essa palavra contando uma experiência de um homem que ele pega um trem e ele só tinha um bilhete de ida, ele não tinha um bilhete de volta. E ele pega aquele trem e se encontra diante de um grande filósofo. E quando ele chega diante daquele filósofo, o filósofo percebe que ele está perdido. E pergunta para ele: para onde você vai? Para onde você gostaria de ir? E ele responde para aquele filósofo o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. O que isso tem a ver com a gente? Nós não somos como alguém que entrou numa embarcação ou numa carruagem sem saber o nosso destino, sem saber para onde vamos. O bilhete que nós temos é a crucificação, o sangue derramado de Cristo. E nós sabemos que o nosso destino é o céu. Nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Mas se a gente continuar vivendo como alguém que não sabe para onde está indo, será muito difícil a gente ouvir a voz de Deus e ser a voz de Deus. E cada um de nós reflitamos sobre isso e saímos daqui com essa consciência de que nós precisamos, na presença desse Deus que se faz presente aqui, de servir a sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe, Pastor Márcio. Eu acredito, né, que Deus falou profundamente aos nossos corações. Numa das partes dos sermões do Pastor Márcio, uma coisa me chamou muita atenção, porque ele falou de tempo. A ideia central na tônica do sermão que nós acabamos de ouvir foi Davi e aquele adágio popular: de boas intenções o inferno está cheio. Por que Davi teve boa intenção? Porque ele não entendeu, né, que o tempo de descanso não era um tempo para baixar a guarda. O tempo de descanso era para ele se fortalecer no Senhor, entender que há lutas. E no primeiro ponto do Pastor Márcio, eu lembrei, eu até entrei ali para olhar um pouco do saudoso pastor David Richardson, o pastor norte-americano, autor do filme A Cruz e o Punhal, o livro, né? Ele tinha um ministério para alcançar jovens infratores. E quando eu parei uma vez para ver um pouco a história do David Richardson, ele conta como é que surgiu o desejo de confeccionar uma igreja, né, na Times Square, que era a Times Square Church, que era a igreja da Times Square. E ele falou que ele estava em oração, orando ao Senhor, orando,
E Deus falou para ele, papai do abriu uma comunidade de fé. Ele abre, mas chega um momento que ele diz que ele não teve discernimento do tempo. Ele baixou o quê? A guarda. Foi quando ele falou que ele percebeu que as coisas não estavam dando mais o que? Certo? E ele lembrou de uma coisa. Que tudo aquilo que ele havia alcançado foi porque no tempo que ele fez com que Deus trouxesse descanso, foi regido, foi regado com muita oração. Pastor Márcio falou que é tempo de ler Bíblia, é tempo de orar, é um tempo, que o policial ele trocava tiro com um bandido. Agora a polícia troca tiro com um bandido, as facções criminosas estão trocando tiro, já existe aquela questão da milícia, de um crime paralelo, de um âmbito de justiça paralela. E aí, antigamente todo mundo queria morar na Praça Seca, todo mundo queria estar ali na Rua Barão, na Baronesa, Rua Legal, Vila da Penha, e aonde hoje tem paz. Então é o tempo que Deus está falando para cada um de nós, pautado nessa palavra, e que nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar. Eu quero te falar uma coisa muito triste, mas eu preciso falar. Você está correndo perigo. Porque existe um dito que fala que o sol nasceu dos bons, mas também nasceu para quem? Dos maus. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia seja. Em 1993, numa aula, um professor trouxe uma reportagem no jornal O Globo. E a reportagem trazia a tônica de que quem estava morando na Zona Sul, quem morava no surgimento do momento emergente da Barra da Tijuca, do Recreio, esse estava seguro. Em outras palavras, os ricos diziam que o mal que assolava o pobre não podia assolar eles. Engraçado, 2024. O mal que assola o pobre assola o rico. O mal que assola o rico assola o quê? O pobre. O mundo já está ali. Então o que o pastor Márcio nos trouxe é verdade. Os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e a força do seu poder. Tomai a armadura para que possais resistir o dia mau. Estamos vivendo dias maus. Então, como forma conclusiva, aprendemos que precisamos descer dos nossos pedestais e fazer um autoexame. Será que nós temos buscado o Senhor da forma, ou será que de repente a gente está querendo, com boas intenções, tentar persuadir o coração de Deus? E Deus vai dizer para mim, Deus vai dizer para você: quem disse que eu preciso de tempo? Quem disse que eu preciso de um palácio? Quem disse para você? Se a por ocasião um irmão falou uma coisa na sua simplicidade, e aí eu termino, porque não foi eu que preguei, que Deus nunca precisou de ninguém para exaltá-lo, Deus nunca precisou de ninguém para defendê-lo. E a gente gosta disso, né, pastor? A gente gosta de defender Deus, a gente acha que pode defender Deus. Então esse autoexame é muito fundamental para mim e para você. A irmã Isabela vai louvar o Senhor, e após o louvor da irmã Isabela, nós vamos colocar em pé. E se é tempo de buscar, nós vamos terminar esse culto cantando o hino de número 405. Você
Desconstruir o tempo. Eu não admiti que você fosse uma pena. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu.
Vamos pôr em pé, vamos abrir nossos cenários, o hino 450. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Que possamos voltar ao lugar, que possamos sair dos nossos pedestais, confiando no Senhor, fazendo um autoexame. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer por este culto, pela palavra, pelos hinos, pelos louvores, pelos momentos especiais. Queremos sair aqui debaixo dessa admoestação de que nós precisamos ter discernimento quanto ao tempo. E quando formos cercados de paz, nós possamos fazer que venha perdurar, venha permanecer, se estender, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Márcio Rodrigues, que foi canal sobre o instrumento da tua glória. Estamos saindo daqui debaixo da tua edificação, para que teu nome venha ser glorificado e exaltado. É uma semana de peleja, mas uma semana onde o Senhor é Ebenezer, o Senhor é Nissi, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso ajudador. Toma seus projetos, toma o culto de evangelismo que estaremos promovendo, para que teu nome venha ser glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sobre a vida desses que nos visitam, desde agora e para todo sempre, a Igreja Unida diz. Queremos agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Deus abençoe poderosamente a sua vida em Cristo Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de paz para